E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai contar por que nós investimos em fundos. E aí Luiz, me conta, por que você investe em fundos? Galera, investir em fundos é muito massa, porque você tem um gestor profissional gerindo o seu dinheiro para você. Isso é sensacional, né? E assim, eu particularmente, e acho que a Isa também, temos uma preferência, assim, né? Uma preferenciazinha por fundos multimercado, assim. A cerejinha do bolo, digamos. É a nossa classe de fundos preferida. E por que a gente prefere esse tipo de fundo? Bom, basicamente é porque o fundo multimercado, o gestor tem mais autonomia para decidir aonde que ele acha melhor investir. Então, se a renda fixa estiver mais atrativa, o gestor pode colocar boa parte desse patrimônio alocado em renda fixa. Se as ações estiverem mais atrativas, ele pode colocar o patrimônio em ações. Então, ele tem mais autonomia de decisão. E a maioria dos fundos multimercado costuma ter um risco menor, mas isso não é uma regra. Bom, a gente já colocou alguns posts sobre esse assunto lá no blog e também tem alguns vídeos aqui no canal sobre esse assunto de fundos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links, então se vocês quiserem ler mais sobre esse assunto, é só clicar lá que vai direto pro blog. Investir em fundo é muito louco, você consegue participar dos mercados, tipo, mercado de ações, mercado futuro, sem saber nada, assim, você só, coloca o seu dinheiro para um gestor lá, o cara é fera, o cara vai gerenciar o seu dinheiro e daí você vai ganhar dinheiro. A única coisa que você precisa saber é saber como escolher um bom fundo, né? Aí que tá pulo do gato. Tem gente que diz que escolher um fundo, né, que determinar se um fundo é bom ou não, é tão difícil quanto você determinar se uma ação é boa ou não. Então é um troço bem... Pode ser uma análise bem complicada, assim, para você escolher. A gente fala brincando aqui, mas não é tão simples assim, né? Então, além de você ter gestores profissionais, né, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você, você ainda tem a possibilidade de, devido a esses gestores profissionais, participar de uns mercados altamente competitivos, né, tipo mercado de ações, mercado futuro. E o legal é que nem sempre você precisa de muito dinheiro para participar. Então, como a gente, quando a gente começou, também não tinha muito dinheiro, a gente começou investindo em fundos, porque aí a gente não precisava de um capital muito grande para manter uma relação de risco ok, né? Então, a gente consegue participar de vários mercados diferentes, por exemplo, mercado de câmbio, mercado internacional, ou mesmo o mercado de ações, ter uma carteira diversificada, né, porque o fundo tem diversas ações em carteira, e com o valor que a gente teria para investir em ações ou em câmbio, a gente não conseguiria ter, assim, essa diversidade, né, de ações, porque se você for comprar uma ação, o mínimo é 100 unidades, né, um lote de 100. Então, tipo, você acaba limitando um pouco o que está disponível para você. Embora você precise pagar a taxa de administração, e na maioria dos fundos taxa de performance, isso não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Assim, tem muita gente que faz um estardalhaço em torno disso, não, porque você precisa pagar taxa, é melhor comprar ação. Cara, os caras que estão gerenciando o fundo sabem disso, então, assim, eles vão fazer o possível e o impossível para superar e superar substancialmente os benchmarks, né? No caso, o CDI ou o índice Bovespa. Então, esse problema das taxas, eu não vejo tanto como um problema, porque existe uma variedade substancial de fundos no mercado que superam, assim, que você não vai nem se preocupar com taxa. Eu vejo muitas pessoas olhando a taxa de administração para escolher um fundo, mas eu acho que essa é uma das últimas coisas que você precisa olhar, porque a rentabilidade que é divulgada já é descontada dessas taxas. Então, pensa assim, você prefere não pagar nenhuma taxa e ter uma rentabilidade meia boca, ou ter uma rentabilidade boa acima do que seria a rentabilidade meia boca, mesmo tendo que pagar um pouco de taxa? Eu prefiro pagar a taxa e ter uma rentabilidade maior, né? Pra mim é igual imposto de renda, assim, né? Pra mim não é problema nenhum pagar imposto de renda. Quanto mais eu pagar, quer dizer que mais eu ganhei. Então, assim, né? E por norma, né, essa rentabilidade que os fundos divulgam é a rentabilidade líquida, então já é descontada essas taxas. Então você não precisa ficar olhando qual que é a taxa de cada fundo. Você pode fazer uma comparação mais simples e ver quanto que rendeu o CDI nesse período, por exemplo. Então, aí você vai saber se aquela taxa vale a pena ou não. E assim, uma das razões pelas quais a gente também investe em fundo, além de não precisar de muito dinheiro e não precisar ser um expert no assunto para conseguir investir, é que a gente consegue equilibrar melhor a nossa carteira. Então, a gente consegue investir em diversos
setores, digamos assim. A gente consegue investir tanto em renda fixa, tanto em ações e tanto em fundos cambiais, né? Então, a gente utiliza, né, essa ferramenta que é o investimento em fundos de uma forma em que a gente consiga equilibrar melhor o risco e o retorno da nossa carteira. Então, o que a gente busca é que seja uma curva tranquila, crescendo devagarzinho, mas que vá crescendo sempre. Então, se você tem muito fundo de ações na sua carteira, por exemplo, pode ser que a rentabilidade da sua carteira cresça muito rápido, mas ela vai ter muito mais oscilações, né? Então, a gente também prioriza investimento em fundos, porque aí a gente consegue, por exemplo, tanto investir em ações quanto investir em fundos cambiais, né? E aí, meio que utilizar isso como uma forma de proteção. E de maneira geral, assim, vamos só dar um overview, né, para o pessoal. Os fundos de ações, fundos cambiais, multimercado e fundo de renda fixa. Fundo de ações, o gestor faz um portfólio de ações. A ideia dele é essa, né? Então ele vai ser diversificado entre ações. Isso implica o quê? Isso implica que se você tiver muito dinheiro em um fundo de ações, você vai ter uma exposição ao mercado de ações muito alta. Isso pode não estar de acordo com aquilo que você entende como risco-retorno. Eu, particularmente, não sou assim super fã de fundos de ações. Eu prefiro colocar o meu dinheiro em fundos multimercado, que tem uma participação no mercado de ações, mas que o gestor tenha liberdade, tenha para onde correr caso o bicho pegue, né? A gente sabe que volta e meia o bicho pega, então... Os fundos cambiais, eles acabam tendo um papel mais de proteção da sua carteira contra o mercado de ações, porque, historicamente, né, o dólar e o euro, eles têm uma correlação negativa com o índice Bovespa, porque, não sei o que é isso, tá, basicamente sim, quando o índice Bovespa está despencando, o câmbio euro e dólar tende a ir um pouquinho melhor, e o contrário também é válido. Então, assim, você acaba colocando um pouquinho em câmbio, mas para diminuir o efeito das perdas no lado de ações. Ele acaba não sendo assim um investimento. Ninguém compra moeda, né, para investir. Assim. Ninguém compra $1 hoje esperando que o dólar seja R$10 daqui X anos. A moeda ela tem uma oscilação, mas ela não é investimento nesse sentido, né? E por último, o fundo de renda fixa, ele é bem atrativo porque você tem uma liquidez maior no seu dinheiro. Então, você não precisa necessariamente aplicar o dinheiro hoje e só ver a cor dele daqui 3 anos, 5 anos. Você pode aplicar hoje e conseguir resgatar esse dinheiro daqui 30 dias, 60 dias. Então, essa que é a vantagem do fundo de renda fixa. E além disso, a rentabilidade dele é muito atrativa, né? É comparável a alguns produtos de renda fixa bem tradicionais, como CDB, LC, Tesouro Direto e assim por diante. A única coisa é que os fundos de renda fixa não têm a cobertura do FGC, né? Porque alguns fundos de renda fixa podem acabar investindo em coisas tipo fundos de direito creditório, umas coisas que são um pouquinho mais suscetíveis a crédito, são um pouquinho mais arriscadas, então o FGC acaba não cobrindo fundos de investimento de renda fixa. A gente preparou um e-book gratuito mostrando o que pode acontecer com seus investimentos durante uma crise. A gente simulou o desempenho de 3 carteiras de investimento diferentes em cenários bem ruins da economia. E aí você pode ver como é que foi esse desempenho no longo prazo. Então, se você quiser conferir esse material, eu vou deixar o link aqui na descrição, que aí você vai receber o e-book no seu e-mail. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. No vídeo de hoje a gente vai contar Você começou, eu tava olhando pra TV, eu tava em outro planeta, espera um pouquinho.